Olá, meus amigos, tenha todos uma boa noite. Nós estamos aqui com mais uma transmissão nesse domingo, dia 11 de maio de 2025, né? Às 19 horas agora, né? Estamos aqui transmitindo Catedral da Fé, sou o Bispo Bruno Couto, da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Mais uma vez aqui, né? Estamos aqui nesse momento para passar a mensagem do Evangelho para você que está aí do outro lado, para a sua alma, para a sua vida, para a sua família. E, consequentemente, com certeza, nosso trabalho é fazer você entender que o reino de Deus ele já domina desde a subida de Cristo aos céus. Então, nesse momento, hoje a palavra devocional está no livro de Gálatas 6:9, né? E é importante que vocês que estão acompanhando o nosso culto preste a costumeira atenção em relação ao nosso culto. No Catedral da Fé de hoje, que é a reunião cristã, que é o culto, transmitido online também, não só para a Bahia, como para o Brasil, como para o mundo, através da nossa página da fanpage do Facebook, né? Da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Nós temos também a TV Missionária Bispo Bruno Couto, que é no YouTube, e a nossa fanpage também, que é a TV Missionária Templo do Reino de Deus. E nesse momento nós estamos aqui para passarmos a palavra de paz, de edificação, de purificação para a sua alma, para a sua vida, para a sua família, para edificar seu casamento, seus filhos, para que Deus possa abençoar sua semana com muita paz e muita dignidade para você, né? Então, como sempre, nós passamos aqui a mensagem, né? Você que tem um tablet, um smartphone, um celular iPhone, um iPad, né? Um notebook, um CPU, um desktop, né? Um computador aí, e, né? Aí você poderá estar colocando Biblioteca Online da Torre de Vigia, que você vai colocar aí no seu navegador do Google, né? E aí você vai achar o Biblioteca Online da Torre de Vigia com o texto do dia, o texto diário, né? E mais uma vez estamos aqui. Hoje a palavra devocional está no livro de Gálatas 6:9. E o outro livro é o livro de Miqueias, de Salmos, capítulo 103:14, né? A gente vai falar lá. E Miqueias 6:8. Né? O livro de Miqueias 6:8. Então, nós sempre também passamos aqui o nosso e-mail para que todos possam mandar seus e-mails, né? Essa semana vamos até responder os e-mails, que nunca mais até olhei, responder os e-mails daqueles que seguem a nossa página, que curtem o nosso programa, eu tenho certeza disso. E nós vamos fazer o melhor possível para que a gente possa estar passando a mensagem do Reino de Deus para você, com a nossa palestra e sempre acompanhada com os textos bíblicos, com as orações, com tudo que você tem direito. Então, nesse momento, nós estamos passando por esse processo, né, de, de, de mudanças climáticas, né, do verão, com o outono, o inverno, e isso é muito importante, né? Nós sabemos que essa época agora, há muitos lugares quando chove, alagam, pessoas perdem casa, perdem imóveis, pessoas que batalharam aí anos e anos, né, para poder conquistar sua casa, para ter seus móveis e ver se perder através da chuva, né? Ou muitas vezes pela incompetência de certos municípios que não fazem um trabalho de revitalização, de requalificação nos esgotamentos, nas valas onde as águas, onde tem que ter caída, né? E a gente está vendo um cenário, né, muito forte aí, né? E esse cenário das pessoas estão precisando de ajuda, aí precisa de ajuda financeira, precisa de muita coisa, né? E muitas das vezes a gente sabe que todo ouvinte, né, de oração, ele pede a Deus aquilo que Deus escuta as orações de todos,
para que ele analisa cada um o seu problema e no tempo devido o nosso Criador ele dá a resposta para todas as coisas que nós pedimos a ele, né? Então, vamos colocar aqui também o nosso e-mail, né? Para que vocês possam acompanhar. E antes de a gente fazer a oração inicial, e a gente colocar aí o e-mail aí do SOS Ajuda Espiritual, arroba gmail.com, né? Nós estamos acompanhando as notícias do país, né? Onde o novo Papa aí, né? Que se foi empossado, e esse Papa, na verdade, ele teve um escândalo sobre uma questão de abuso sexual e ele foi omisso em relação a isso aí, né? Então, hoje o mundo realmente está perdido, né? Então, a influência de um Papa da Igreja Católica, que é no mundo inteiro, o que ele diz, ele tem uma grande influência sobre os governantes, né? Eu gostaria até de que as pessoas também analisassem, porque muitas perseguições que existem hoje com as outras igrejas cristãs é por influência da Igreja Católica para os governantes mundiais. Influencia para perseguir o verdadeiro povo de Deus que prega o verdadeiro evangelho das pessoas, né? E também o nosso país, voltando ao nossa nacionalidade, o Brasil, nós estamos vendo aí a situação do nosso país, onde teve esse desvio de bilhões aí, né? Da questão do INSS, dos aposentados, do pensionista, né? Um absurdo, né? As pessoas trabalham o ano todo, trabalham anos e anos para conquistar uma aposentadoria futura, para ter um sossego que trabalhou durante 20, 30 anos, né? Outros até se aposentam com 40 anos, né, de trabalho. E aí você vê no INSS ou determinadas empresas descontados salário né, dos velhinhos aí, dos aposentados e pensionistas, né? E, e aí o governo não toma nenhuma atitude, né? Ah, vai demitir, demite o presidente do INSS, demite isso, demite aquilo, mas cadê a punição mesmo de responder no vigor da lei que deve responder? Cadê que não responde? Será que é só demitir o presidente do INSS e a tal associação que está descontando aí milhões, além de devolver o dinheiro dos aposentados pensionistas? Essa turma aí tem que ser presa. É cadeia para eles aí. Eu espero que a Polícia Federal, realmente, independente do presidente da República, né, possa fazer o seu trabalho com o apoio do STF aí, né? A única coisa que a Polícia Federal pode fazer agora é ter o apoio do STF. Se depender desse presidente aí, misericórdia. Mas aí são essas impunidades que nós vimos no nosso país, onde teve a gente viu uma entrevista aí de um ministro ou uma pessoa grande do governo federal dizendo que até 2032 o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, ia ter um rombo que não ia cobrir, ia ter determinados meses desses anos aí, que aposentado pensionista, até servidor público, ia ficar sem receber salários aí, por conta desses rombos aí. Ainda bem que Deus ele não deixa nada escondido. Então ele mostrou na hora certa que tem que ser punido quem tem que ser. Então a minha indignação, eu como um líder religioso, né, e também como um servidor da segurança pública, eu tenho também minha obrigação de me manifestar e também a favor daqueles que são desfavorecidos. Em detrimento disso, eu vou ler um texto aqui, inclusive, esse texto é um livro de Provérbios 31, né? Vou ler aqui o livro de Provérbios, é um livro que, na realidade, esse livro fala sobre as pessoas desassistidas, né? As pessoas que são, vamos clamar e falar pela voz daqueles que estão realmente desamparados, né? E Deus fala através do livro de Provérbios 31, né? No 5 em diante, que diz aqui. Então vamos lá. Provérbios 31, 8 e 9. Olha o que diz aqui. Abra a tua boca a favor do mundo, pela causa dos que estão
sendo designado à destruição. Abra a boca e julga retamente, e fazer justo aos pobres e os necessitados. Então, o próprio Deus ele disse que nós temos a obrigação de proteger aqueles que a vida toda trabalhou para contribuir com a sociedade, né? E na prestação de serviço, no comércio, e muita gente perdeu sua juventude, seus dias de trabalho, para ter uma aposentadoria e chegar na hora acontecer um negócio desse. Então é muito triste e nota zero para esse governo federal que está aí, né? E eu não estou querendo usar o espaço aqui, mas eu já usei, então eu queria deixar essa insatisfação. E queria dizer ao Facebook também que, por favor, pare de estar bloqueando a nossa página. Nós não estamos aqui falando nada, não estamos denigrindo a imagem de ninguém, nós não estamos aqui falando mal de ninguém, nós não estamos botando conteúdo violento nem pornográfico. Aí ficam pessoas aí denunciando a nossa página como se fosse spam ou algo ilícito, né? Isso é pessoas de outras igrejas, claro, e até gente da política também. Ou pessoas da própria de igrejas também que não gostam também, ou tem ciúme ou inveja do nosso programa. Eu quero dizer a vocês que se dizem cristãos, falsos cristãos, deixa a página da gente em paz. Eu quero dizer também ao Facebook que também avalie melhor, deixa a gente compartilhar o que a gente quer, deixa a gente em paz e fazer o nosso trabalho. E nós estamos aqui falando da palavra de Deus, nós estamos falando aqui do reino de Deus. Nós não estamos aqui falando sobre criminalidade, nem estamos aqui fazendo apologia às drogas. Então, vocês entendam, central do Facebook, da comunidade, do suporte técnico do Facebook. Deixa a gente trabalhar, deixa a gente falar da palavra de Deus, tá bom? Eu só queria pedir isso a vocês, para que a gente possa fazer o culto em paz, porque a gente não consegue fazer mais compartilhamentos, né, de alta potência, né, atingir um público maior, porque fica gente seguidora de Bruno Leonardo, gente de outras igrejas, denunciando a nossa página como spam, como algo violento, como algo pornográfico, que não é. Né? Mas pessoas que são envolvidas aí, já foi citado aí como envolvimento até com o PCC e outros aí, tem cristãos aí que é envolvidos na política, no meio de ABC, e eu, graças a Deus, eu não tenho um nome sujo, não. Nós estamos aqui falando que é o reino de Deus. Então, o que é mais importante para a nossa vida? Em primeiro lugar, abaixo de Deus, em primeiro lugar, é o reino de Deus. Nós não estamos aqui para falar aquilo que é para agradar os seus ouvidos, não. Ou então deve ser as pessoas do grupo LGBT, né? Porque a gente fala sempre sobre a questão do homossexualismo. Gente, eu não tenho nada contra o ser humano, vocês, não. Agora, a prática de vocês eu não posso concordar. A prática do ato, do sexo que faz entre homem, homem, mulher com mulher, eu não posso aprovar porque eu sigo os padrões da palavra de Deus. Ainda que vocês não acreditem, achem que é caretice, mas que é um direito de vocês. Entendeu? E eu acho que vocês também têm que respeitar também o nosso posicionamento, né? Não existe essa questão de vamos fazendo igreja e só a igreja cristã dos gays. Não existe igreja cristã dos gays, gente. Isso é uma coisa absurda. Uma coisa, o cúmulo do absurdo é isso aí. Não existe isso aí. Deus ele não vai se compadecer, nem vai aprovar um ministério de homossexuais. O Espírito Santo de Deus com certeza não está lá. Isso eu posso garantir a vocês. Até porque o próprio Deus diz em 1 Coríntios 5, 9 ao 11, que homens que se deitam com homens para propósitos de naturais, beberrões, ladrões, homossexuais, extorsores, estelionatários, beberrões, ladrões, pessoas que praticam a maldade, com certeza não herdarão o reino de Deus. Isso aí não é Bruno que está dizendo, isso aí que está falando aqui é a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada. E a palavra de Deus, ela existe, ela é viva e exerce poder. Se você não crê nela, Jesus Cristo diz, em Marcos 16, 14
até o 16. Aquele que crê em mim será salvo. Aquele que for batizado e não crê no nome de Jesus, ou não crer, será condenado. E aquele que crê será salvo, né? Então, infelizmente, eu não tenho mais o que fazer em relação a isso. Só deixa a gente em paz. E o povo da política, da seguidora de Bruno Leonardo, seja lá vocês quem for, deixa a gente fazer o nosso trabalho, né? Ficar denunciando a nossa página no Facebook de coisas que a gente não faz. A gente só quer passar a mensagem do bem, da paz para as pessoas. Ok? Então vamos a 30 segundos e vamos, nesse momento, colocar aqui o nosso e-mail. O SOS Ajuda Espiritual @gmail.com. Você poderá estar mandando o seu e-mail aí, né? Para estar falando se você está com problema no casamento, problema marido que se esfriou com a esposa, esposa com o marido, filho envolvido com drogas, mais amizades, você está com problema de depressão, né? As coisas são da quebrando em casa, ouvindo vozes, né? Vendo vultos, né? Você vive na ansiedade, não consegue dormir. Meu amigo ou minha amiga, o que é que acontece? Você está vivendo, alguém está trabalhando com um ritual de magia negra para a sua vida. Então, nós vamos, se você mandar o teu e-mail, falar o assunto, você pode até não se identificar, botar autor anônimo, mas que o seu relato seja verdadeiro, nós vamos aqui analisar o seu caso com base bíblica, nós vamos te orientar através de orientações da palavra de Deus, e aí vamos colocar o seu nome na corrente de oração, tá bom? Então, nós estamos aqui para isso, para fazer o nosso trabalho, que é para ajudar as pessoas que estão necessitando da salvação, necessitando da cura espiritual, da cegueira, porque as pessoas hoje estão envolvidas no sistema de Satanás e seus demônios, então a pessoa está com a venda nos olhos e precisa estar liberta espiritualmente para isso. Vamos a 30 segundos e aí nós vamos colocar aqui, vamos fazer uma oração inicial dessa primeira parte aqui, ok? Então, meus amados, nesse momento agora, eu peço que você levante suas mãos. Vamos fazer uma oração inicial para que a gente possa abençoar a sua vida que você está passando nesse momento. Ó grande Deus Todo-Poderoso, Tu és Jeová, ó Pai. Tu és Adonai, Tu és Yahweh, Todo-Poderoso. Tu és o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas existentes. É o Deus da eternidade, é o Deus de todo poder. É o Deus, o Senhor é o Alfa, é o Ômega, é o onipresente, é o onipotente. Que o Senhor abra-se as portas e as janelas do céu e derrame o óleo da unção através do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre as vidas que estão assistindo agora esse programa, sobre as pessoas que estão, além de assistir, e aqueles que virão assistir. Eu peço aqui, ó Deus, que o Senhor tome posse dessa oração e você que está do outro lado aí, levante sua mão em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina diante do trono de Deus, Yeshua, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, aquele que é o nosso Salvador e Libertador, nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu tome posse agora dessa oração, que essa oração ela entre na tua casa, entre na tua família, abençoe seus filhos, seu marido, sua esposa, idosos, crianças, quem estiver aí, e que essa oração ela seja compartilhada até os confins da terra. Nós pedimos aqui pelas pessoas necessitadas, pobres, viúvas, necessitados, mendigos de rua, as pessoas carentes, aqueles que estão passando por depressão,
aqueles que estão nesse momento passando por um momento de desemprego, aqueles que estão tentando suicídio nesse momento, que o Senhor bata nessa porta agora, para que essa pessoa não entregue a tua alma a Satanás, Senhor. Eu peço aqui, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, afastai todo o mal sobre as suas vidas e as nossas vidas. Porque o Senhor é o Deus da eternidade, é o Deus de todo o poder. Tudo está nas tuas mãos, ó Deus. Porque o Senhor é o nosso pastor e que nada nos falte, que nada falte na tua mesa, nem dos teus filhos e até dos inimigos. E não falte nada na minha mesa, não falte na tua. Que o Senhor abra seus caminhos, ajude a todos a prosperar, pagar as dívidas, sair todo o demônio do caminho, dilatai todo nós, quebrai toda a corrente maligna, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós cremos no teu poder, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu peço aqui em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Afastai todo o mal. Saia daí agora nesse momento. Levante você que está acamado, você que está na cadeira de roda, você que está andando de amuleto. Saia todo o demônio que está atrás da porta, pelo corredor, pelo meio do caminho. Caia por terra. Queima, 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 queima em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso nós pedimos em nome dele, e pedimos aqui, agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amigos, nós vamos ver agora aqui vamos ler aqui o texto do dia, né? Está no livro de Gálatas. Eu vou voltar aqui novamente no livro de Gálatas, né? Para que a gente possa, segundo a escola, Gálatas 6, 9. Então, o livro de Gálatas 6, 9, ele está bem claro, né? Ele diz aqui: assim não desistimos de fazer o que é bom, pois olharemos no tempo devido, se não desanimarmos. Então, se a gente procurar continuar, não desistimos de fazer o que é bom, nos reunir, como diz no livro de Hebreus 10, 25, não deixar de nos reunir para edificarmos a nossa fé e juntos continuar a adorar e fazer o que é bom aos olhos do nosso Senhor. Então, para que a gente não venha desanimar com as perseguições, com as provações, com tudo que acontece no nosso dia a dia. A gente não pode desanimar de hipótese nenhuma, porque do Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, nós temos que ter fé e crer no impossível. Porque o Deus é o Deus do resultado, Ele é o Deus que nos ajuda. Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus de todo poder. E nós sabemos disso. Então, nada com que as pessoas façam assim, ainda que seus pais te abandonem, ainda que seu marido te abandonou, sua esposa te abandonou, mas você tem o Criador que Ele não te abandonará. E hoje em dia, a pessoa ser um cristão é um desafio. Ser cristão e não passar por provações não é cristão. Quando você vê uma pessoa dizer que não está passando por nenhum momento difícil, não passa por aperto nenhum, não tem problemas financeiros, não tem dívidas, não tem perseguição dentro da sua própria família, é porque, consequentemente, alguma coisa está errada. Porque aquele que realmente professa o nome de Jesus Cristo, essa pessoa, ela é perseguida, ela passa por provações, passa por privações, passa por apertos financeiros, muitas das vezes, se vacilar, passa até fome. Então, você tem que se preparar para aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Nunca esqueça que o reino de Deus, ele é eterno. Os tesouros espirituais, é o que nós dizemos sempre aqui. Continue a pregar a palavra de Deus. Você, pregador, você que é cristão batizado, que já tem o selo do pacto eterno, é o casamento entre você e o nosso Senhor Jesus Cristo, Jeová Deus, o Adonai,
o Yahweh Todo-Poderoso, o Eterno, você não pode dizer, eu me batizei, mas eu posso congregar em qualquer lugar. Não, eu não roubo, eu não mato, eu nunca traí meu marido, nunca traí minha esposa, mas você achar que ficar em cima do muro, ou se batizar para poder dizer que os demônios, coisa ruim, vai se afastar de você, está redondamente errado. O batismo é um começo de uma era, é um casamento entre você e o reino de Deus. E é um compromisso que você tem que ter. Então, aquele que não prega a palavra, que não sai nas ruas para pregar, não é cristão. A fé sem obras ela é morta, e isso já foi comprovado diversas vezes. Tem muitos templos religiosos aí, muitas organizações que pregam a palavra e se você chegar lá meio-dia, eles estão lá. Chegar 10 horas do dia, eles estão lá. Chegar de tarde, eles estão lá. Você chegar a hora que for, tem até plantão 24 horas, um próprio pastor, um por outro. Mas eles estão ali para fazer o trabalho deles. Eu posso não concordar com outras coisas que eles fazem, mas dizer que faz a palavra realmente. E tem trabalho social que é muito importante. Mas as ações do homem, só quem pode julgar é Deus. Não cabe a mim nem a você julgar. Então, nós vamos agora assistir aqui um vídeo aqui nesse momento, onde esse vídeo vai falar perfeitamente aqui sobre as questões do reino de Deus, né? É importante que você tome apreço sobre isso, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi da linhagem de Davi, e mostrou que ele foi um ser humano perfeito, né? Então vamos botar um vídeo aqui falando sobre a fonte desse vídeo, é a Bíblia Inspiradora, né? É notícia do final dos tempos, na verdade, né? O fim dos tempos, olha o que é: fome, guerra, nação levantando-se contra a nação, outros querendo tomar o poder para dar o poder, pessoas passando fome, escassez de água e a corrupção e muitas coisas erradas que nós temos. Então, nesse momento, nós temos que nos prepararmos, né? Mas antes disso, vamos continuar a leitura do dia do Biblioteca Online, que eu já quase queria passar o vídeo antes disso. Então, vamos lá pelo livro de Gálatas, na palavra devocional do livro de Gálatas 9:6. E aqui diz aqui: você já teve um alvo espiritual que achou muito difícil de alcançar? Então saiba que o único, por exemplo, Filipe, viu que precisava melhorar mais a qualidade das suas orações. Mas teve muita dificuldade de encontrar tempo para fazer isso. Já a Érica tinha alvo que é chegar no horário das reuniões do serviço de campo, né? Mas quase sempre acabava chegando atrasado. Se você está se esforçando para alcançar um alvo ainda mais e não consegue, jamais pense que você é um fracassado. Alcançar um alvo, mesmo um bem simples, é algo que requer tempo e esforço. De fato, você está se esforçando para mostrar que você valoriza a sua amizade para com Deus? Você tira tempo para ler a Bíblia, um capítulo por dia e fazer suas orações? Meditar não é ler rapidamente, você meditar naquilo que você lê, né? E dar o seu melhor para Ele. Saiba que Jeová Deus, o nosso Adonai, reconhece todo o seu esforço. É claro que Ele espera de nós mais do que podemos dar. Então, seja equilibrado e escolha um alvo que você seja capaz de alcançar. O que é que você pretende alcançar dentro da organização ou da congregação que você quer? Qual o foco que você quer ser? Você quer ser uma obreira? Você quer se dedicar porque você quer fazer um serviço missionário? Escolha o alvo que você quer para Deus. Dedicar sempre um dia na semana para você escolher um dia para você sair para fazer o trabalho da obra
em hospitais, em creches, orfanato, em asilo de idosos, em terminal rodoviário, ou dentro do ferryboat, ou num ponto de ônibus, você tem que escolher o seu alvo, para que ao seu ministério ele possa expandir a pregação e você conseguir trazer pessoas para o reino de Deus, seja como obreira, como missionária, ou como pastor, como bispo, como apóstolo, profeta, presbítero, por aí que vai. Um servo ministerial, por aí vai. Então nós temos que ter um alvo. O livro de Salmos 103, versículo 14, diz aqui: pois ele sabe bem como somos formados. Lembre-se do que somos pó. Então aqui já está dizendo que nós somos imperfeitos. E o nosso Deus, ele sabe do que somos formados. Miqueias 6, versículo 8. O livro do Evangelho de Miqueias, ele diz assim: e ele informou o homem sobre o que é bom, que Jeová, o nosso grande Yahweh Adonai, pede a você apenas que pratique a justiça, ame a lealdade e ande modestamente como o seu Deus pede. Então isso é muito importante. Né? À medida que você vai pedindo a Deus em oração para que você purifique a sua mente, o seu coração, isso é muito importante para todos nós. Então vamos ver o vídeo aqui do Notícia do Final dos Tempos. É importante que você ouça e veja e assista esse vídeo ainda. Depois vamos colocar outros aqui. Ok? Se Deus criou Satanás como um ser perfeito, de onde veio sua maldade? Se Deus é perfeito, como o mal pode... Desculpem, botei o vídeo errado, vou botar o certo. Vamos lá. Mas num futuro próximo, Jesus vai voltar. Então será o fim deste mundo. Naquele momento, todos os homens verão seu poder e grande glória. Jesus Cristo virá para julgar o mundo. Naquele dia, os homens irão se lamentar por seus pecados, mas será tarde demais. Ninguém sabe o dia da sua vida, quando o Senhor virá com grande poder.
Os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo que há no universo será destruído. A terra e tudo que nela existe será queimado. Então todos os mortos ressuscitarão, e juntamente com os vivos se prostrarão diante do trono de Deus. Os importantes e humildes, cada um dará conta de tudo que fez durante a sua vida. No dia da ira do Senhor, o seu dinheiro e as suas posses não poderão salvá-lo. Os covardes e os que não creem em Jesus, os traidores, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles é o lago de fogo e enxofre. E todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Lá, os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Este é o lugar que Deus preparou para o diabo e seus seguidores, o castigo eterno. Mas os que escolheram crer em Jesus Cristo serão justificados pela fé e terão paz com Deus através de Jesus Cristo. Eles entrarão na glória eterna, o céu, para todo sempre. Nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido jamais ouviu, nenhuma mente jamais concebeu o que Deus preparou para os que o amam. A morada de Deus será com os homens. Deus irá morar com eles, e eles serão seu povo. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Antes que seja tarde, humilhe-se e ore a Deus. Converta-se dos seus maus caminhos e busque a Ele. Então Deus ouvirá a sua oração e perdoará os seus pecados. Perdão dos pecados é só através de Jesus Cristo. Ele deu a sua vida por nós, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amigos, esse vídeo é muito lindo, muito importante. Esse vídeo fala sobre
as nações, de reino se levantar contra reino, pessoas passando fome, crianças ali, né, em estado de decomposição, magras, mostrando o bolso, que está passando fome, guerras de lugar após de nação contra outra, escassez de água, de fome, as pessoas se esfriando o amor entre as outras, o homem, os governantes com sua ambição dos pecados, a ambição do poder e destruindo as suas nacionalidades. Então, tudo isso, a Bíblia diz isso. Existe um tempo designado para debaixo dos céus. Todo o tempo que Deus dá debaixo dos céus, toda atividade debaixo dos céus, há um tempo designado para todas as coisas. Então, agora, nesse momento, vamos passar alguns vídeos aqui que nós vamos ver aqui na íntegra, né? Você vai poder acompanhar isso. Você já ouviu falar sobre os 72 mil anjos que estavam prontos para se movimentar com uma única palavra, mas nunca foram lançados? A Bíblia indica um exército escondido, e sua missão pode ser muito mais poderosa do que nós pensamos. Em Mateus 26, 53, quando Jesus foi preso, ele disse: "Você acha que eu não posso chamar o meu Pai? E ele, de uma vez, colocará à minha disposição mais de 12 legiões de anjos." Uma legião romana é de cerca de 6 mil soldados. Então 12 legiões seriam 72 mil anjos, armados com poder e prontos para lutar. Mas aqui está o mistério. Por que Jesus recusou chamá-los? Porque sua missão não era lutar de volta, mas entregar sua vida pela salvação do mundo. Esses anjos, essa armadilha divina, pararam em silêncio, guardando seu poder, assistindo ao Filho de Deus escolher a cruz. Sua missão não era intervir, mas testemunhar o maior ato de amor da história. Até hoje, os anjos de Deus ainda estão em posição, protegendo, guiando e prontos para o que vier. Você não pode vê-los, mas o campo de batalha é real, e a armadilha do céu está assistindo, esperando pelo último comando. Você acredita que os anjos de Deus ainda estão trabalhando nos bastidores hoje? Se sim, escreva amém e compartilhe este vídeo para lembrar outros de que, mesmo sem serem vistos, os exércitos do céu nunca estão longe. Nós vimos aí um vídeo interessante do Kelly, né, que fala sobre o exército dos anjos de Deus. Está em ponto de posição de a qualquer momento, na ordem do Criador, do próprio Jesus Cristo, para atacar a sua missão de combate. Está na sua posição para proteger e resguardar todos aqueles que servem a Deus e buscam a Ele em verdade e justiça. Agora vamos ver aqui um outro vídeo aqui e a gente vai falar sobre ele. É pecado estar solteiro? A verdade é que quase ninguém fala sobre isso. Escuta com atenção. Você não está solteiro por acaso. O mundo pode dizer que isso é um problema, que tem algo errado com você, mas Deus vê diferente. Sabia que Jesus nunca se casou? E que o apóstolo Paulo viveu sozinho por um propósito? Estar solteiro não é castigo. É um tempo valioso. É quando Deus te separa para te ensinar, te moldar, te alinhar com o propósito dele. Enquanto muitos se apressam por medo da solidão, Deus te convida a esperar, com fé. Ele diz: busque primeiro o meu reino e o resto virá no tempo certo. Muita gente entra em relacionamentos errados por pressão, mas você não. Deus está guardando o melhor para você, na hora certa. Então me diga, se Deus te pedisse para esperar mais um pouco, você confiaria? Às vezes, a solidão é proteção. Comenta amém se você confia no tempo de Deus. Você crê nas promessas de Deus? Diga amém. Você crê que Deus tem um tempo perfeito para tudo? Então, declare com fé: Senhor, mesmo solteiro, eu estou completo em Ti.
Bom, gente, o que é que acontece? Esse vídeo ele fala sobre a questão da pessoa que está, de um cristão que está na condição de solteiro. Não fiquem desesperados, porque Deus ele tem um chamado para você. E aquele que está na condição de solteiro, ele pode dar mais para a obra de Deus. E às vezes Deus faz com que você faça uma reflexão. E coisa melhor na frente está aguardando você. É tomar cuidado, não entrar em relacionamentos errados, para que não venha afetar a sua vida. E Satanás ele fica buscando a todo tempo querer tirar a sua atenção para o reino de Deus. E temos que ter cuidado com isso. Principalmente a você que é na condição de solteiro. E aos casados, não impede de você servir a Deus. Porém, você vai ter que dedicar seu tempo à sua esposa e ao reino de Deus na obra de Deus. Vamos ver o outro vídeo aqui interessante também. Esses são alguns dos nomes de Deus e seus significados. Jeová Shammah, o Senhor está lá. Jeová Shalom, o Senhor da paz. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Jeová Makadesh, o Senhor santifica. Eu Elion, o Deus Altíssimo. Eu Olam, o Deus Eterno. Adonai, o Senhor e Mestre. Eu Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente. Esses são alguns dos nomes do nosso Deus. Então, meus amigos, ó, o nome de Deus ele tem vários significados. E o verdadeiro nome de Deus, ele está no hebraico, ele está em aramaico e no grego, né? Então, esses são os nomes que foi falado aí. E você vai estar adorando o verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel, é o Deus que criou os céus e a terra. Nesse momento, vamos ver esse vídeo aqui para a gente encerrar nossa sequência já nessa segunda parte final do nosso. Na Bíblia, muitos nomes carregam significados proféticos, e cada um revela algo profundo sobre o plano de Deus. Mas fique atento, porque o último nome da lista é o mais interessante de todos. E o primeiro da lista é Samuel. Significa ouvido por Deus. A mãe de Samuel, Ana, orou fervorosamente por um filho e prometeu consagrar sua vida ao Senhor. O nome de Samuel simboliza a resposta direta de Deus às orações de Ana. Segundo, Isaías. O nome do profeta significa salvação do Senhor. Isaías anunciou muitas das profecias sobre a vinda do Messias e a redenção futura de Israel, sendo seu nome um reflexo claro da sua mensagem de esperança. Terceiro, Emanuel. Um dos títulos de Jesus, encontrado em Isaías 7, versículo 14, significa Deus conosco. Esse nome profético revela a promessa de que o próprio Deus habitaria entre nós, trazendo salvação à humanidade. Quarto, Oséias. O nome deste profeta significa salvação. A vida de Oséias foi um símbolo profético do amor persistente de Deus por Israel, mesmo quando eles se desviaram. Seu nome apontava para o desejo de Deus de restaurar e salvar seu povo. Quinto e o mais interessante, Jesus significa Deus salva. Seu nome não é apenas um título, mas a própria essência de sua missão. Como está escrito em Mateus 1, versículo 21, e ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome de Jesus resume todo o plano de Deus para a humanidade, trazer salvação e reconciliação entre o homem e Deus. Por isso, esse é o nome que carrega o maior poder e significado. Não se esqueça de seguir nosso canal para mais curiosidades bíblicas. Compartilhe esse vídeo e comente. Salvação. Deus abençoe. Bom, a gente já finalizou todos os nossos vídeos aqui sobre a pregação, sobre esse culto maravilhoso de hoje, né? Até sobre o significado dos nomes, né? Dos profetas do passado e do próprio Jesus Cristo, que significa, que já foi falado aí.
Meus amigos, vamos encerrar aqui com a oração final e colocar aí depois aí a fechar com chave de ouro, com o clipe da música O Rei Jesus, né? Que é As Três Coroas, com Marco Antônio, e a gente finalizar o nosso culto e agradecer a todos vocês. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu és Deus da eternidade. Tu és Jeová, o grande Adonai, o grande e alto Todo-Poderoso. Tu és o Criador dos céus e da terra, ó Pai. Por isso nós encerramos aqui a nossa oração e agradecemos por tudo, por esse culto maravilhoso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Yeshua, aquele que é o nosso Salvador e Libertador das nossas almas, aquele que morreu pelas nossas enfermidades, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, e que nos trouxe a salvação eterna, aquele que morre na unção de Ti, o Teu Filho amado Jesus Cristo, crendo nele, e aquele que sendo batizado, e que aquele que possa pregar o Teu Evangelho e seguir os Teus mandamentos. E eu peço também pelas outras almas que precisam da salvação do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que o Senhor também os abençoe, os proteja e livrai de todo mal. E por isso eu peço por todos aqueles que vão assistir, aqueles que estão assistindo agora nesse momento, esse culto aqui, que essa palavra, essa oração, ela entre nas casas, entre nas famílias, abençoe, proteja e livrai de todo mal. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dá uma boa noite de sono e a proteção do Senhor, e abrir os caminhos, dilatar todo mal e quebrar toda a corrente maligna, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós tenhamos uma semana de paz abençoada, e por isso agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus, por uma posse da palavra, e agradecemos a todos aqui. E até a semana que vem, se assim o nosso Criador permitir, em nome de Jesus. Shalom, Adonai, um abraço a todos. Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava. Hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois este rei, que possuía seus impérios, padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério. Sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançara suas metas, mas com o passar do tempo este atleta envelheceu e já sem forças, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou, também morreu. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou. Hoje ele é quem reina sozinho, é o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Hoje pensando na história das três coroas, a de ouro, a do atleta, de espinhos, e ressoa nos meus lábios a pergunta: dessas três qual vale mais? E assim pensando,
uma vez mais nesta história, com certeza a coroa de espinhos tem mais glória. Pelo sangue entre os espinhos, Cristo deu nossa vitória. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou. Hoje ele é quem reina sozinho, é o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. É o rei da minha vida, é Jesus